noite tranquila de verão em Berlim, 6 de junho de 1939. Numa rua lateral escura, longe dos bulevares e teatros da capital, 4 homens se reuniram para jantar. Sem câmeras ou microfones, só uma mesa comum em um restaurante discreto, frequentado por funcionários do Ministério das Relações Exteriores, mais pela privacidade do que pela comida. Sentados, 2 representantes do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha nazista, Dr. Kurt Schnüre e Walter Schmid, estavam frente a frente com os soviéticos Georgy Astakov e Evgeny Babarin. Na teoria, era uma reunião comercial, negociações diretas, grãos por máquinas, números e toneladas. Mas por trás das conversas educadas e das mordidas desinteressadas no salmão frio, a conversa estava mudando, não para negócios, mas para a guerra. Por meses, a Europa esteve à beira do abismo. A fúria de Hitler estava focada na Polônia, enquanto a Grã-Bretanha e a França haviam apostado suas reputações em uma promessa de defendê-la. Mas nos bastidores, poucos achavam que eles agiriam com firmeza. Stalin também não. Anos depois, ele afirmou a Churchill no Kremlin que Moscou percebeu o blefe do Ocidente. Os britânicos e franceses esperavam que a aliança, por si só, assustasse Hitler, ele disse. Mas nós sabíamos que não assustaria. Em março, Stalin já mostrava suas intenções ao criticar duramente Grã-Bretanha e França por apaziguarem Hitler em Munique, e deixou claro que a União Soviética não seria arrastada para a guerra para salvar o orgulho deles. 2 meses depois, ele removeu Maxim Litvinov, último defensor do alinhamento com o Ocidente em seu governo. De volta a Berlim, a noite se arrastava, taças de vinho do Reno barato eram reabastecidas. Então, calmamente e com precisão ensaiada, Schnur conduziu a conversa para longe das tarifas e das cotas ferroviárias. Ele disse, quase casualmente, que não há questão entre nossas nações, do Báltico ao Mar Negro e até o Extremo Oriente, que não possa ser resolvida. Ele fez uma pausa, com o garfo apoiado no prato. Nenhuma questão, de fato. Aquele comentário calculado no jantar iniciou um dos maiores enganos diplomáticos da história moderna, o Pacto Molotov-Ribbentrop. 2 meses depois, sob os lustres do Kremlin, Alemanha e União Soviética assinariam o que o mundo via como um simples tratado de não agressão. Na verdade, era o prelúdio para uma invasão e a partilha do país preso entre eles, a Polônia. Nas semanas seguintes, Stalin considerou uma aliança com Grã-Bretanha e França, mas achou a delegação enviada a Moscou um insulto. Oficiais de nível médio sem autoridade para assinar nada. As conversas se arrastaram inutilmente. Enquanto isso, nos bastidores, Hitler fazia sua própria jogada. Berlim sugeriu um pacto de amizade de 25 anos com Moscou. Para ambos, o jogo era simples: enrolar, enganar e atacar no momento certo. Churchill posteriormente admitiu que os soviéticos ocultaram suas intenções até o último momento, quando a missão ocidental fracassou. Hitler enviou um telegrama diretamente a Stalin, pedindo que recebesse seu ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, em Moscou com autoridade para assinar. O que aconteceu surpreendeu todos os ministérios das Relações Exteriores da Europa. O pacto público prometia que as 2 nações não cometeriam atos de violência ou agressão entre si. O protocolo secreto, oculto por décadas, foi descoberto só em 1945 nos arquivos alemães capturados, mas negado por Moscou. Até 1989, ele dividiu silenciosamente a Europa Oriental por 3 rios, Nariu, Vístula e San. As 2 potências decidiriam depois se a Polônia existiria ou não. Ao final, decidiram não continuar. Para a União Soviética, isso era mais que estratégia, era vingança. O Exército Vermelho havia sido humilhado pela Polônia em 20, perdendo vastas áreas de território ucraniano e bielorrusso. Stalin foi o comissário político nessa guerra, teve sua reputação abalada e Mikhail Tukhachevsky, seu comandante, pagou o preço. Anos depois, Stalin o mandou prender, torturar e executar, disfarçando vingança pessoal de segurança do Estado. No fim do verão de 39, a chance de vingança chegou. Uma semana após assinar o pacto, Hitler iniciou o arranjo territorial e político previsto. Forças alemãs se reuniram na fronteira oeste da Polônia,
motores roncando na névoa. Ribbentrop, em Berlim, enviou mensagem ao ministro de Stalin, Vyacheslav Molotov. Ele questionou: a União Soviética se oporia se a Wehrmacht perseguisse forças polonesas além do limite da esfera soviética? Ele então perguntou se não seria melhor as tropas soviéticas entrarem logo em seu setor. Molotov respondeu no dia seguinte, de forma breve e fria. Concordamos, disse ele, que em um momento apropriado, uma ação concreta será absolutamente necessária, mas esse momento ainda não chegou. O significado era claro. Os soviéticos esperariam, assistindo o exército alemão esmagar a resistência polonesa, como fariam 5 anos depois em Varsóvia. No início de setembro, a campanha alemã na Polônia avançava mais rápido que o previsto. Em 8 de setembro, com o colapso das forças polonesas sob o Blitzkrieg, Ribbentrop voltou a contatar Moscou. A mensagem foi direta. O exército polonês estava, em suas palavras, mais ou menos em estado de dissolução. Será que os soviéticos agiriam agora? Molotov respondeu com cautela. Ele disse que a intervenção soviética ocorreria nos próximos dias. Nos bastidores, unidades do Exército Vermelho já se reuniam na fronteira leste da Polônia. No Kremlin, conselheiros de Stalin buscavam criar uma justificativa legal e política para invadir outro país. Eles haviam assinado um pacto de não agressão em 1932, um tratado que tecnicamente continuaria válido por mais 6 anos. Molotov acabou apresentando a versão oficial. O Estado polonês, segundo ele, estava desmoronando. A lei e a ordem haviam se desintegrado. Regiões inteiras estavam sem liderança. Assim, a União Soviética interviria como protetora para defender as minorias ucranianas e bielorrussas presas no leste da Polônia. Como Molotov mais tarde admitiu aos alemães, o objetivo era criar a ilusão de uma ação humanitária para que a intervenção soviética parecesse plausível para as massas, ao mesmo tempo em que se evitava cuidadosamente qualquer percepção de agressão. Em 14 de setembro, o Pravda publicou seus primeiros sinais. Uma matéria mencionava o perigo para os povos do leste com o avanço alemão na Polônia. Ao mesmo tempo, as unidades alemãs já haviam ultrapassado a linha de demarcação acordada entre as duas potências. Enquanto isso, Berlim anunciou falsamente que Varsóvia já havia caído, colocando Stalin sob pressão para agir. Agora era a vez dos soviéticos. Churchill escreveu depois, em 16 de setembro, às 6 da tarde. O embaixador alemão se reuniu novamente com Molotov, que reafirmou que a intervenção militar soviética era iminente, talvez no dia seguinte. 12 horas depois, às 5h20 de 17 de setembro, Moscou avisou discretamente Berlim que o Exército Vermelho cruzaria a fronteira naquela manhã. Mesmo na invasão, soviéticos mantiveram formalidades antes de avançar com tanques. Eles convocaram o embaixador polonês, Vaclav Grzybowski, ao Ministério das Relações Exteriores em Moscou. O vice-comissário Vladimir Potemkin lhe entregou uma nota diplomática lacrada. Grzybowski quis saber o conteúdo. Potemkin, calmo, leu. A guerra polaco-germânica mostrou a falência interna do Estado polonês. Em 10 dias de operações militares, a Polônia perdeu suas áreas industriais e centros culturais. Varsóvia deixou de ser capital da Polônia. O governo polonês se desintegrou e não mostra sinais de vida. Isso indica que o Estado polonês e seu governo desapareceram. Portanto, quaisquer acordos firmados entre a URSS e a Polônia perderam sua validade. Sem aviso ou declaração de guerra, só uma linha na areia cruzada, sem um tiro diplomático. Naquele momento, dezenas de milhares de tropas soviéticas avançavam para o oeste. A nota entregue ao embaixador Grzybowski estava redigida na linguagem da proteção, mas seu significado era inconfundível. Um ultimato disfarçado de misericórdia, sem liderança, dizia ela. A Polônia se tornou um campo de perigos e contingências, representando uma ameaça potencial para a União Soviética. A nota dizia que a União Soviética estava neutra,
mas não podia mais manter essa posição. A nota dizia que o governo soviético não podia ignorar o destino dos povos irmãos, ucranianos e bielorrussos, na Polônia. Foram deixados à mercê do destino, indefesos. O Exército Vermelho foi ordenado a cruzar a fronteira e proteger vidas e propriedades da Ucrânia Ocidental e Bielorrússia Ocidental. Ao mesmo tempo, o governo soviético tomará todas as medidas para tirar o povo polonês da infeliz guerra na qual foi arrastado por líderes imprudentes e permitir que vivam uma vida pacífica. Kujubowski explodiu. A Polônia nunca deixará de existir, ele retrucou, jogando a nota de volta sobre a mesa. O que se seguiu foi quase uma farsa, uma disputa de empurrões com papéis, com o documento sendo empurrado de um lado para o outro por mais de 10 minutos. Grabowski saiu furioso da reunião, recusando-se a reconhecer a carta, mas os soviéticos não permitiriam que ele a ignorasse. Mais tarde, um mensageiro fardado foi à embaixada polonesa com um envelope, mas Grzyzbowski o dispensou. Na manhã seguinte, a mensagem chegou pelo correio comum, seguida do insulto final. Os soviéticos afirmaram que, com o fim da Polônia como Estado, a imunidade do embaixador Grzyzbowski foi anulada e ele preso. A intervenção discreta do embaixador alemão, um idoso aristocrata que ainda tinha senso de vergonha, garantiu sua libertação. Outros não tiveram a mesma sorte. O cônsul polonês em Kiev foi preso mais ou menos na mesma época. Ele simplesmente desapareceu, sem julgamento, sem registro, sem retorno. E com as formalidades em papel agora concluídas, Moscou fez seu próximo movimento, não por meio de cartas, mas por meio do aço, às 5 da manhã. No dia 17 de setembro, 20 minutos antes do horário original de Stalin, começou a invasão soviética da Polônia. Ela veio sem alarde, sem declarações, sem avisos, um silêncio mortal caiu. Um general polonês recordou. Em um posto avançado, uma lança soviética surgiu na névoa matinal. Um comandante reuniu seus homens. Um soldado que sobreviveu descreveu mais tarde o que aconteceu em seguida. Ele nos contou que o Exército Vermelho havia cruzado a fronteira, que a situação era desesperadora. Ele afirmou que não havia chance de vitória e sugeriu depormos as armas. Depois perguntou: quem quer lutar pela honra do exército polonês? Deem um passo à direita. Todos nós demos um passo à direita. Cerca de 500 mil soldados soviéticos cruzaram a fronteira com apoio de 4.700 blindados e quase 2.000 aviões. Apesar do grande número, o ataque foi caótico, comunicações desorganizadas, suprimentos falhos e relatórios lentos da frente de 1.500 quilômetros. Um oficial da fronteira polonês pediu ordens ao quartel-general e recebeu uma resposta absurda: enviar um emissário para descobrir as intenções soviéticas. O oficial respondeu brevemente: meus batalhões já lutam. 2 tanques soviéticos foram destruídos. Duvido que consiga enviar um emissário. Ataque aéreo, preciso ir. O Exército Vermelho avançava de forma desorganizada, em contraste chocante com a Blitzkrieg alemã, segundo testemunhas polonesas. Isso era a Ásia. A Ásia nos invadiu, escreveu um oficial polonês em seu diário. Uma jovem do leste da Polônia lembrou-se de assistir às colunas soviéticas, chegando em sua cidade. Eles pareciam cansados, com casacos rasgados e rostos ásperos e sujos. Tudo o que eles queriam era comprar relógios, qualquer tipo, desde que fizesse tic-tac. Mesmo com a desordem, o Exército Vermelho avançava lentamente em 2 grandes frentes, contornando os pântanos de Pripyat. No norte, a frente bielorrussa do general Mikhail Kovalev visava Grodno e Vilnius. No sul, a frente ucraniana do general Semyon Timoshenko avançava para Luf. Ao lado de Semyon Timoshenko, cavalgava Nikita Khrushchev, executor fiel de Stalin na Ucrânia. Nina, sua esposa, seguia o comboio em silêncio, buscando os pais presos na Polônia desde o fim da guerra em 21. O Exército Vermelho era poderoso no papel, mas enfrentava dificuldades na prática. Mais tanques foram perdidos por falhas mecânicas do que por combate. Aeronaves caíram ou sumiram. A coordenação entre unidades era ruim, porém pouco importava. A única resistência que os soviéticos encontraram veio do Corpo de Proteção de Fronteiras, o KOP, com 12.000 homens, e de unidades polonesas dispersas e em retirada, já castigadas por ataques aéreos e blindados alemães.
Sem comando central, apoio aéreo ou suprimentos, restavam apenas fragmentos de um exército tentando sobreviver ao colapso. A Alemanha matou a presa, disse o New York Times, e a Rússia soviética toma o que a Alemanha não pôde usar. Ela age como hiena para o leão alemão. A invasão soviética acabou com o restante da resistência. Com a fronteira oriental ruindo, muitos soldados poloneses perderam a esperança de reverter a situação contra os alemães. Na tarde de 17 de setembro, o alto comando e o governo da Polônia deixaram o país, fugindo para o sul pela fronteira romena. Às 4 da tarde, o comandante-chefe polonês deu sua ordem final. Ordeno retirada total para a Romênia e Hungria pela rota mais curta. Não lutem contra bolcheviques, exceto se atacados ou desarmados. Foi uma admissão silenciosa de derrota, um colapso militar sem rendição formal. Para os remanescentes exaustos e desorientados do exército polonês, isso significava fragmentação. Alguns obedeceram e foram para o internamento. Outros, isolados, continuaram lutando. Havia ainda quem se recusasse a fugir, como uma dessas unidades. O Corpo de Proteção de Fronteiras tinha só 50 homens, cercados, em desvantagem e isolados. Mesmo assim, resistiram por 4 dias contra uma divisão soviética, lutando em trincheiras e bunkers na floresta e causando dezenas de baixas. Quando a munição acabou, equipes soviéticas com lança-chamas avançaram. Um sobrevivente relatou: "Ouvimos os tanques sibilarem antes de dispararem e os bunkers se iluminaram como barris de óleo. Não houve gritos, apenas fogo." Outro destacamento mais ao sul emboscou uma coluna soviética e matou mais de 200 soldados do Exército Vermelho antes de ser dominado. No terceiro confronto, os defensores poloneses lutaram até metade morrer, recusando-se a recuar. Um oficial registrou em seu diário que esses homens não pensavam em recuar. É melhor desaparecer como soldados do que sobreviver como prisioneiros. As forças soviéticas nem sempre lutaram abertamente em vários setores. Eles se aproximaram com bandeiras brancas, alto-falantes tocando músicas patrióticas e comandantes gritando: "Não atirem, viemos ajudar contra os alemães." Algumas tropas polonesas hesitaram. O engano funcionou, confundindo a infantaria soviética. Muitos recrutas mal informados pareciam acreditar nisso eles mesmos. Um soldado do Exército Vermelho de Smolensk contou aos interrogadores: "Disseram que protegíamos a Ucrânia de Hitler, nunca que estávamos invadindo." Em uma ocasião, oficiais poloneses foram convidados para uma recepção fraternal. Vestidos com seus melhores uniformes, chegaram desarmados, apenas para serem cercados e presos sob a mira de armas. Mas várias unidades soviéticas não tentaram diplomacia. Em uma vila perto do rio Bug, tanques atravessaram as ruas sem aviso e atiraram. Eles atiravam em tudo que se movia, lembrou um comerciante local. O pânico era indescritível. As pessoas corriam em todas as direções, algumas descalças, gritando. Vi um garotinho, uns 6 ou 7 anos, parado na rua. Um tanque o metralhou como espantalho. Ninguém parou. Cenas semelhantes ocorreram em várias cidades, não por ordens oficiais, mas por confusão, pânico ou indiferença. O efeito no norte foi igual. A resistência se acendeu nas cidades de Vilna e Grodno. Vilna era defendida por 7.000 soldados poloneses, principalmente reservistas, com 15 peças de artilharia e algumas dezenas de metralhadoras. Ainda assim, escolheram lutar. Um soldado da 6ª Legião depois lembrou o início. Os tanques vieram primeiro, depois a infantaria atrás deles, gritando "Viva Stalin, pela pátria." Jamais esquecerei os gritos nos prédios, mas os pegamos com fogo de flanco, rajadas curtas e recuo. Outro soldado observava o ataque se desenrolar de uma janela acima da estrada principal. Eles continuavam vindo, um caía, outro se levantava, outro depois dele. Sem cintas, carregamos as metralhadoras à mão. À noite, já havíamos incendiado 3 tanques com coquetéis Molotov. A rua ardia como uma trincheira. Em 19 de setembro, após 24 horas de combate intenso, as forças polonesas romperam o cerco e recuaram 12 milhas por florestas e campos até a Lituânia neutra. Carregaram feridos em macas de batentes de porta e mortos em silêncio. Em Grodno, a 75 milhas a sudoeste, a situação era ainda mais grave.
Os defensores tinham apenas 2.000 soldados, alguns voluntários civis, 2 canhões antiaéreos e uma dúzia de metralhadoras leves. Tanques soviéticos avançaram para os arredores ao amanhecer de 20 de setembro. Artilheiros poloneses alvejaram as esteiras com fogo antiaéreo, inutilizando-as. Pelotões avançaram com coquetéis Molotov, garrafas com gasolina e pavios. Lutaram enquanto tinham balas, relatou um professor local. Com granadas no cinto e metralhadoras em mãos, as barricadas atiravam. Quando paravam, jogavam tijolos. Sem tijolos, gritavam. Rua a rua, os defensores recuavam, mas obrigavam os soviéticos a lutar por cada centímetro. No fim da batalha por Grodno, soviéticos usaram civis como escudos. Escoteiros poloneses, ainda adolescentes, se voluntariavam como carregadores de munição e mensageiros no caos das ruas. Quando capturados, alguns foram amarrados na frente dos tanques soviéticos, presos com cordas e atados sobre a blindagem, usados como escudos humanos no ataque. A resistência caiu logo após Grodno. No dia seguinte, os últimos defensores se renderam ou foram soterrados. Ao sul, outra cena marcante surgia nos arredores de Brest-Litovsk. Um carro blindado soviético encontrou a 10ª Divisão Panzer da Alemanha, marcando o primeiro contato formal entre alemães e soviéticos na campanha polonesa. O simbolismo foi notado por observadores ocidentais. Winston Churchill escreveu sobre isso depois. Na guerra anterior, os bolcheviques violaram seus compromissos com os aliados ocidentais ao fazerem uma paz separada com a Alemanha do Kaiser e aceitarem seus termos rigorosos. Em Brest-Litovsk, os comunistas russos sorriram e apertaram as mãos com a Alemanha de Hitler. O general Heinz Guderian apertou as mãos pela Alemanha e, segundo relatos, estava furioso com isso. Suas forças tinham acabado de passar 2 dias capturando Brest-Litovsk de defensores poloneses determinados. Berlim então informou que, conforme o protocolo secreto soviético-alemão, a cidade deveria ser entregue ao Exército Vermelho. A ordem foi dada sem discussão. Guderian obedeceu, mas com desprezo silencioso na entrega oficial. Em 2 de setembro, ele permaneceu rígido numa plataforma de madeira improvisada, revendo tropas soviéticas reunidas. O general do Exército Vermelho, Semyon Krivoshiny, enviado por Moscou, ficou de frente para ele. Guderian, impecável no uniforme cinza-campo, observava o desfile de olhos semicerrados. Soldados soviéticos passavam com botas gastas, casacos rasgados e equipamentos ruins. Depois, Guderian escreveu que se surpreendeu com a condição deles comparada à de seus homens bem equipados. O contraste era mais que visual, era ideológico. 2 exércitos, 2 mundos, apertando as mãos sobre um cadáver. Enquanto Brest-Litovsk era assumida pelos soviéticos, a frente ucraniana avançava rapidamente. Timoshenko liderou o avanço soviético ao sul e ordenou que seus exércitos alcançassem a linha Kaul-Volodymyr-Zvolinski-Sokal em 3 dias. Avançaram em direção ao rio San e, sem resistência, cumpriram o cronograma, percorrendo mais de 60 milhas no primeiro dia. Viajavam sozinhos perto das linhas de frente Timoshenko e Nikita Khrushchev. Anos depois, Khrushchev lembrou a velocidade e o perigo. Ao cruzarmos a fronteira, não houve resistência. Nossas tropas chegaram rápido a Ternopol. Timoshenko e eu passamos pela cidade, mas retornamos por outra estrada, o que não foi inteligente. Ainda havia unidades polonesas na área e tudo era possível. Passamos por aldeias ucranianas e polonesas, onde tropas soviéticas ainda não tinham chegado. Poderia ter dado errado. Quando nos reunimos às nossas forças, Stalin já ligava perguntando por nós. Dissemos que a operação ia bem. Para muitos ucranianos, que desconheciam as ações do regime de Stalin contra seu povo anos antes, a chegada do Exército Vermelho parecia libertação. Nos anos 30 milhões morreram no Holodomor, uma fome provocada pelo homem e arquitetada por Moscou, mas a propaganda soviética apagou essa memória completamente. Agora, enquanto os tanques desciam pelas estradas das aldeias, civis alinhavam-se nas ruas com flores. Um general do Exército Vermelho lembrou: mulheres e meninas começaram a distribuir flores. No começo, só algumas, mas depois mais, acenando, sorrindo. De todas as janelas vinham gritos: Viva o Exército Vermelho! Viva a União Soviética!
ecoava pelas estradas. O que não era dito era como essas celebrações muitas vezes eram seguidas por atos mais sombrios. Em certas áreas, multidões atacaram vizinhos poloneses, incendiaram casas e mataram homens nas ruas. Nem tudo foi espontâneo. Em 1º de setembro, as forças soviéticas chegaram perto de Lwów, cidade polonesa já cercada pelos alemães. Um coronel polonês foi enviado sob trégua para encontrar as unidades soviéticas e perguntou ao comandante por que vieram. A resposta foi imediata. Você deve ter visto os jornais. Nada mais restava a dizer. Ao ouvir que jornais não chegavam há dias, o oficial soviético continuou a farsa. Talvez tenha ouvido no rádio. O polonês negou com a cabeça. A energia foi cortada pelos alemães, rádios mudos. Ele tentou de novo. Por que você está aqui? O comandante soviético sorriu forçado e repetiu a mentira de que o Exército Vermelho veio combater os alemães. O polonês, vendo ser inútil argumentar, fingiu aceitar. Ele abriu um mapa na mesa, mostrou posições alemãs e sugeriu rotas de ataque. O oficial soviético concordou educadamente, mas afirmou que suas tropas precisavam entrar na cidade para montar pontos de observação para a artilharia. O oficial polonês depois refletiu. Algo estranho acontece, mas é certo que ambos os inimigos querem invadir a cidade. Na tarde seguinte, após consultar sua equipe, o comandante polonês em Lwów aceitou o inevitável. Com os alemães de um lado e os soviéticos do outro, continuar resistindo significava aniquilação. Às 3 da tarde, no dia 2 de setembro às 3 da tarde, a cidade se rendeu ao general Timoshenko e ao comissário Nikita Khrushchev. A esposa de Khrushchev, Nina, estava na cidade e reencontrou seus pais, desaparecidos desde 1921, quando a aldeia foi anexada pela Polônia. O alívio dela era sincero, o de Khrushchev, misturado à raiva. Ele a repreendeu por levar uma pistola na bagagem, dizendo que ela poderia ser fuzilada se fosse descoberta. Por um instante, a guerra cedeu à irritação doméstica. Após a rendição, Khrushchev se encontrou com oficiais poloneses capturados. Ele ofereceu palavras de tranquilidade em um tom calmo, quase paternal. A Rússia sempre cumpre suas obrigações, disse ele a eles. Vocês serão tratados adequadamente. Mas os poloneses logo entenderam o valor dessas palavras. O general Władysław Anders, líder do corpo de cavalaria polonês, tentava levar seus homens ao sul, rumo à fronteira romena. A 12 milhas da segurança, forças blindadas soviéticas o cercaram. Após breve luta, ele se rendeu. Seu destino não foi a execução, e sim algo mais lento. Ele foi enviado a Moscou, onde viveu em uma cela imunda, cheia de ratos e percevejos. Ele enfrentou semanas de interrogatórios, espancamentos, doenças e confinamento solitário na Lubyanka. Foi um dos sortudos. Sobreviveu. Em outros locais, as represálias soviéticas foram rápidas e metódicas. Após a queda de Grodno, 29 oficiais poloneses foram retirados das celas, levados para fora da cidade e executados junto a uma vala. O comandante deles, o general de brigada Józef Olsina Wilczynski, foi capturado enquanto tentava fugir de carro. Ele foi levado à beira da estrada e executado sem julgamento. No dia seguinte, oficiais soviéticos convocaram a viúva dele e lhe entregaram a pasta manchada de sangue, chamando isso de um ato de cortesia. Uma brigada polonesa que se rendeu teve destino semelhante. Cerca de 100 oficiais e suboficiais foram separados das tropas e escoltados. Pouco depois, os soldados ouviram tiros. Um dos sobreviventes contou que perguntaram aos oficiais soviéticos se outro grupo polonês ainda lutava. Disseram, seus superiores foram mortos a tiros. Essa frase fria e burocrática marcou o verdadeiro caráter da invasão soviética. A enganação se deu à purga, as máscaras de libertação sumiram. O que começou com promessas de proteção, agora se dissolveu em silêncio, tiros e covas anônimas, cercadas e sitiadas. As últimas tropas polonesas caíram. Cerca de 2.000 soldados foram capturados a 140 quilômetros ao sul de Lublin, enquanto os soviéticos fechavam as rotas de fuga. Os regimentos poloneses 39º e 41º tentaram se reagrupar, mas foram cercados e forçados a se render no dia seguinte. Num último ato de desafio, um destacamento de quase 1.500 cavaleiros atacou os tanques soviéticos tentando romper o cerco.
Foi um gesto desesperado, não suicida. Usaram terreno, neblina e velocidade para atacar com força. Um oficial se lembrou de ouvir o trotar dos cascos e o estrondo dos tiros se misturando no cinza. No final, 140 estavam mortos, o restante depôs as armas. Em uma das poucas vitórias táticas sobre os soviéticos, o general Wilhelm Ehrlich Huckmann levou seu comando disperso à vila de Shak em 8 de setembro. Lá, suas tropas, com pouco mais de 3.000 homens, emboscaram parte da 2ª Divisão de Fuzileiros soviética. 8 tanques T-20 e 6 foram destruídos pelos canhões Bofors poloneses e um combate corpo a corpo ocorreu na linha da floresta. Lutamos com baionetas, pás e coronhas de fuzil, lembrou um cabo polonês. Não dava mais para recuar. Eles avançavam em ondas pela floresta. Resistimos até nossos fuzis emperrarem de sujeira. Mais de 300 soviéticos morreram antes da linha ser rompida. 2 dias depois, a força desgastada de Ehrlich Huckmann resistiu pela última vez em Vytishno, a 18 milhas do rio Bug. Os combates duraram 8 horas. A artilharia soviética bombardeou a linha das árvores até o entardecer, enquanto os poloneses só tinham 60 projéteis restantes. Deixou os homens cansados demais para o contra-ataque ordenado pelo general. Deitaram-se no chão, em silêncio, observando o horizonte à espera de outra onda naquela noite, sabendo o que amanhã traria. Ehrlich Huckmann ordenou romper o cerco e dispersar. Ele fugiu para a Lituânia, mas seus feridos não conseguiram. Tropas soviéticas os jogaram na prefeitura e os deixaram morrer, sangrando no chão de pedra, chamando por ajuda que nunca voltou. Em Moscou, a destruição final da Polônia ocorreu por uma assinatura, não por batalha. Joachim von Ribbentrop veio finalizar a divisão do país. Ele propôs uma linha de demarcação em um mapa, dividindo a Polônia em 2. Stalin assinou com um lápis de cera azul. Uma assinatura de 25 centímetros de comprimento e quase 5 centímetros de largura é a minha assinatura. Claro o suficiente para você? Ele perguntou. Ribbentrop sorriu de forma contida. Alemães e russos nunca mais deveriam lutar entre si. Stalin concordou. Assim seria. As últimas unidades polonesas se renderam no início de outubro. Churchill resumiu com precisão fria. A Rússia seguiu uma política fria de interesse próprio em troca de 137 mortos e 1.862 feridos. Os soviéticos reivindicaram quase metade da Polônia, 72.780 milhas quadradas contra 77.600 da Alemanha. Eles apreenderam 900 peças de artilharia, 1 milhão de projéteis, 10.000 metralhadoras, 300.000 fuzis, 150 milhões de cartuchos e 300 aeronaves. Eles queriam, na verdade, eliminar quem não podiam controlar. As estimativas iniciais de baixas polonesas eram de 18.000, mas esse número aumentaria muito nos anos seguintes. Quando o general Anders foi levado para o leste em um comboio de prisioneiros, seu escolta disse friamente: "Nunca haverá outra Polônia." Os soviéticos iniciaram uma campanha de extermínio contra soldados e a sociedade polonesa. Estima-se que 50.000 intelectuais, profissionais e líderes comunitários foram executados. Professores, proprietários de terras, padres, médicos, juízes e empresários. Propriedades foram confiscadas, a agricultura coletivizada à força e mais de 1.000 bancos e instituições de crédito saqueados e fechados. O sistema econômico foi destruído em poucos meses. Depois vieram as deportações. Mais de 1,5 milhão de poloneses, ucranianos e bielorrussos foram levados em vagões para o leste. Sem comida, água, aquecimento, só tábuas com palha e trancas de ferro. Um morador da vila perto dos trilhos contou que ouvia à noite a carga humana passando. As noites eram insuportáveis, não só pelo barulho dos trens, mas pelos gritos, adultos e crianças implorando para serem soltos. Batiam nas paredes, depois silêncio, depois mais batidas. Milhares morreram antes dos campos. Muitos ainda morreriam de fome, exaustão, frio e doenças. Os sortudos trabalhavam até morrer, os demais eram esquecidos. Em 1941, um coronel polonês que fugiu para o Ocidente questionou em voz alta: "O que eles estão fazendo agora? Onde estão? Quantos ainda vivos? Metade nunca mais seria ouvida."
Entre os desaparecidos havia 15.000 oficiais, incluindo 12 generais e um almirante. Eles se renderam sob acordos formais e receberam promessa de tratamento humano. Eles sumiram sem deixar rastros quando o general Władysław Anders, recém-libertado e encarregado de formar um exército polonês no exílio, visitou o Kremlin em dezembro de 1941. Ele questionou Stalin diretamente. Onde estavam os homens, os oficiais, aqueles que nunca vieram? Stalin deu de ombros e disse: "Isso é impossível." "Eles devem ter escapado", Anders insistiu. "Escapado para onde?" Stalin fez uma pausa. "Bem, para a Manchúria." Todos na sala sabiam que era mentira. A verdade surgiu em 1943, quando tropas alemãs acharam valas comuns na floresta de Khartin, perto de Smolensk. Dentro estavam os corpos de pelo menos 4.134 oficiais poloneses, todos executados com um tiro na nuca. Valas foram cavadas secretamente, vítimas executadas com mãos amarradas. Soviéticos negaram responsabilidade por quase 50 anos. Somente em 90, completos 51 anos após a invasão, o governo russo finalmente admitiu a verdade. A NKVD foi responsável pelo massacre. Katyn não foi um acidente, foi uma política. No pacto, Ribbentrop afirmou a Stalin que o Tratado de Não Agressão e seu protocolo secreto eram a base das novas relações entre a Alemanha e a União Soviética. Mas Churchill não se convenceu. Eu ainda acreditava no profundo e, como pensei, inextinguível antagonismo entre Rússia e Alemanha, disse ele. E eu me apegava à esperança de que os soviéticos seriam atraídos para o nosso lado pela força dos acontecimentos. Essa força dos acontecimentos veio 2 anos depois, em 2 de junho de 1941, quando Hitler rompeu o acordo e iniciou a Operação Barbarossa, maior invasão terrestre da história. Ironicamente, Hitler já havia alertado sobre esse cenário anos antes em Mein Kampf. Apenas concluir uma aliança com a Rússia, escreveu ele, já indica um plano para a próxima guerra, cujo fim seria o término da Alemanha. Ele estava certo, mas percebeu tarde demais. Sobre a Polônia, cuja invasão iniciou a maior guerra mundial, ela ficou sob domínio soviético por mais 50 anos e só se libertou em 1989. Em outubro de 1939, o Estado polonês havia deixado de existir, dividido ao meio por Hitler e Stalin. Seus soldados estavam mortos, capturados ou exilados. Para os homens que sobreviveram à Blitzkrieg e fugiram para a França, Grã-Bretanha, Hungria ou Romênia, uma pergunta amarga surgiu: o que realmente lhes foi prometido? Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha para proteger a Polônia, mas Londres permaneceu em silêncio quando a União Soviética invadiu pelo leste. Sem declaração, ultimato ou ação, o silêncio só aumentou e, em 1945, a traição se completou. Churchill nunca declarou guerra à União Soviética e essa decisão, mantida desde o início, definiu o destino da Polônia. A garantia britânica à Polônia foi política, não prática. Ela obrigava os britânicos a proteger a independência da Polônia, mas não detalhava como agir nem o que fazer se a Alemanha e a União Soviética invadissem. Quando Stalin entrou na Polônia em 17 de setembro de 1939, a Grã-Bretanha já tinha declarado guerra à Alemanha. Ela estava enfrentando guerra naval no Atlântico, se preparando para ataques aéreos alemães e mobilizando uma força expedicionária pequena e despreparada. Na França, lutar contra a URSS e abrir uma segunda frente no leste era impensável e impossível. Assim, Churchill decidiu que Hitler era prioridade. A lógica era derrotar a Alemanha antes e lidar com Stalin depois, custando a Polônia. Churchill criticou publicamente a invasão soviética, mas em privado seguiu em frente. Em 1940, tornou-se primeiro-ministro e buscou alianças para manter a Grã-Bretanha na guerra. Quando Hitler atacou Stalin em 1941 com a Operação Barbarossa, Churchill aproveitou a oportunidade. Ele recebeu a União Soviética na guerra como aliada, enviou armas, munições, caminhões e matérias-primas. Milhares de soldados britânicos enfrentaram submarinos, gelo e ataques da Luftwaffe ao levar suprimentos a Murmansk e Arkhangel pelos comboios árticos. Para manter Stalin na guerra,
Churchill contava com Roosevelt no oeste e Stalin no leste, mas não com a Polônia. Com a guerra mudando, exilados poloneses ficavam apreensivos. Seu exército lutou na França, Noruega, Tobruk, Monte Cassino e nos céus da Grã-Bretanha. Sua terra natal era negociada por Londres, Moscou e Washington em 43, sem participação local. O massacre de Katyn veio à tona. Milhares de oficiais poloneses foram mortos pelo NKVD soviético e enterrados em valas comuns. Churchill sabia, mas silenciou para proteger a aliança com Stalin. O governo polonês no exílio ficou indignado, mas foi orientado a permanecer calado, pois disseram que o momento era de vencer a guerra. Em 44, a traição ficou clara. Com o avanço pelo leste da Polônia, o Exército Vermelho instalou regimes comunistas fantoches. Combatentes poloneses foram presos, desarmados ou executados quando o Exército Nacional Polonês iniciou a revolta de Varsóvia em agosto para libertar a capital. Antes dos soviéticos chegarem, Stalin mandou suas tropas pararem e do outro lado do Vístula observaram Varsóvia queimar. Churchill pediu ajuda a Stalin para os poloneses. Ele ordenou lançar armas na cidade, mas era tarde. Os soviéticos demoraram e os alemães esmagaram a revolta. Por que a Grã-Bretanha não interveio? Porque, em 44, Churchill já sabia que Stalin controlaria a Europa Oriental. Não haveria libertação ocidental da Polônia, nem dia D no Báltico. O Exército Vermelho tomaria o que quisesse, e a Grã-Bretanha nada poderia fazer. Em outubro de 44, em Moscou, Churchill sentou-se diante de Stalin e escreveu o acordo das porcentagens num papel. Romênia, 90% soviética. Bulgária, 75% soviética. Iugoslávia, 50%, Grécia, 90% britânica e Polônia. Não foi escrito nem dito, ele só entregou o papel a Stalin, que marcou com lápis azul. Churchill depois chamou isso de documento sórdido, mas não negou. A Polônia foi traída em 39 com aliados defendendo-a de um invasor, mas não do outro. A Polônia foi traída em 1944 com seus combatentes abandonados, governo ignorado e fronteiras redesenhadas. Sem consentimento, em 1945 em Yalta, a traição foi consumada. Roosevelt e Churchill concordaram com o controle soviético da Polônia em troca da promessa de Stalin de eleições livres. Essas eleições nunca aconteceram. A Polônia ficou sob domínio soviético por 44 anos. Depois, Churchill afirmou que a União Soviética virou ameaça ao mundo livre. Naquele momento, a guerra já havia terminado, o mapa estava pronto e a Polônia. O motivo inicial da entrada da Grã-Bretanha na guerra agora estava oculto por uma nova cortina de ferro, feita de concreto, arame farpado e silêncio.